as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Voltando aqui com mais um vídeo, e dessa vez vai ser um pouquinho diferente, a gente vai dar uma passeada. Então, peraí que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na minha mochila de sempre. E agora eu vou colocar as coisas dentro dela, vou mostrar pra vocês aqui exatamente. Eu tô levando esse livro aqui, este outro aqui, porque sim, meu tablet pra poder estudar, meu caderno de sempre e uma pasta com algumas coisinhas, e também essa bolsinha aqui com lápis de cor, e essa outra com caneta, meu fone de ouvido, e é isso, então bora lá. Para esse vídeo, apesar de ser um vídeo mais descontraído e tal, num ambiente diferente, que eu mais li do que eu estudei, vamos falar aqui de algumas coisinhas bem sérias e bem importantes, porque eu considero que é bem legal, tipo, um vídeo assim, mais na paz, mais de boa, mas com um assunto e conteúdo interessante, então bora lá. Uns meses atrás eu tava tendo muito desânimo de estudar, tipo, muito desânimo mesmo, só de pensar em pegar no caderno eu já ficava cansada e eu não conseguia passar muito tempo realmente focada ali. Eu ficava contando os minutos pra poder parar de estudar e isso é uma sensação bem ruim, quem já passou por isso sabe. E agora, ultimamente, é até engraçado falar isso, eu tenho tido muito mais facilidade, eu tenho voltado a sentir aquele prazer nos estudos. E eu percebi que esse prazer tinha desaparecido por alguns motivos não tão óbvios assim, que eu vou aqui explicar pra vocês. Um dos motivos que matou essa minha vontade de estudar foi a rotina. Eu meio que entrei no modo automático e basicamente eu estava fazendo as coisas, mas eu não estava focada no que eu estava fazendo e eu fazia por fazer, não por ver sentido em fazer. E deixar a rotina tomar conta e ficar obcecado por terminar de fazer as coisas e por seguir um planejamento sempre faz isso comigo, sempre acaba me deixando desmotivada, porque apesar de ser uma pessoa que gosta de ter as coisas organizadas, de seguir uma rotina, eu também sou uma pessoa que precisa ter uma rotina que seja liberal, que me permita variar, fazer coisas diferentes, algo que me permita não só ter aquilo ali de todo dia, aula, estudo, aulas, estudos, exercícios e tarefas e escola e dever e cursinho e essas coisas. Eu preciso de uma rotina que me permita ter liberdade pra mudar e, por exemplo, uma segunda-feira gravar vídeo. Ou produzir conteúdo, ou simplesmente não fazer nada. É assim que tem que ser pra mim, pra eu não acabar caindo nessa de entrar no automático e simplesmente esquecer que tem alguma coisa ali por trás que não é só aquela superfície rasinha de eu vou estudar porque eu preciso tirar nota boa, por exemplo. E eu tinha caído nessa de vou estudar pra ter notas boas. E eu sou uma pessoa que eu não ligo tanto assim pra nota e eu acabei caindo nessa de só estudar por nota porque eu coloquei a nota como meu motivo pra estudar. Porque era uma coisa que tava fácil de ver ali, uma coisa básica. E isso deu muito errado. Outra coisa que influenciou muito foi o fato de que meio que eu tinha perdido de vista os objetivos que eu tinha. Quando eu comecei a estudar, não foi por acaso, por tipo, quero ser mais estudiosa. Foi porque eu tinha um objetivo e eu tava determinada a fazer tudo que tivesse ao meu alcance pra poder realizar isso. E meio que eu desanimei dos estudos quando eu meio que perdi esse objetivo de vista. Eu desanimei justamente por não conseguir enxergar um fim em tudo isso que eu tava fazendo. Parecia que eu tava me esforçando em vão e que sempre ia ser assim, que estudar seria em vão. E aí eu fiquei simplesmente desse jeito, desanimada, desmotivada e com vontade de jogar tudo pro alto e é isso. Mas como não é só pra reclamar e pra falar de coisa ruim, porque né? Vamos falar de coisas boas. O que eu fiz pra voltar a ter esse ânimo e esse gosto pelos estudos é sair da rotina um pouco e só viver sem cronograma, só fazer as coisas que eu preciso fazer sem ter um horário fixo pra elas.
E mais algumas coisinhas que eu vou contar daqui a pouco. A gente chegou agora há pouco e eu tô comendo aqui. Sério, muito bom. Vou voltar aqui. Nono, outra coisa que mudou tudo foi relembrar os meus objetivos e os motivos pelos quais eu tava estudando tanto. Porque assim, quando eu realmente comecei a estudar, que foi há quase 3 anos atrás, foi em dezembro de 2019, porque eu pensei, não tem nada que eu possa fazer agora pra alcançar os objetivos que eu tenho. Estudar é o máximo que eu posso fazer, então eu vou dar o meu melhor nisso. Eu tava motivada e eu estudava todo santo dia, acordava às 6 da manhã, estudava de 8 da manhã a 11 e depois de meio-dia a sei lá quantas horas, eu nem contava as horas, eu só ia. E eu não estudava porque tinha uma cobrança ali de estude. Não, porque era pela minha própria motivação, pela minha própria força de vontade. Eu tinha vontade de aprender, vontade de estudar. Mesmo uma matéria que eu achava chata, tipo português, eu estudava. E eu me esforçava pra aprender. E isso aconteceu muito porque, no fundo, eu sentia que aquilo ali iria me ajudar a estar um passo mais perto do que eu queria. E isso mudou tudo. Então, se você também já teve essa fase, ou se tá nessa fase de, nossa, estudar não tá valendo a pena, tenta relembrar o porquê você começou. Relembrar o começo é sempre uma boa forma de se sentir novamente motivada a fazer as coisas que a gente deixou se tornar rotina. Por exemplo, desenhar. Quando a gente aprende a desenhar, a gente vai com motivação e força de vontade, mas depois que a gente aprende, a gente também pode acabar caindo nesse ciclo de, nossa, é só rotina e coisa do tipo. A gente deixa de sentir vontade de fazer aquilo. Quando a gente deixa de sentir essa vontade de fazer as coisas, é como se a gente esquecesse uma parte de nós mesmos, uma coisa que já fez parte de quem a gente era. Isso tudo já fez parte de mim. Eu já fui uma pessoa extremamente aplicada e que estudava sempre só por prazer. E algumas coisas mudaram, mas não precisa ser assim. Então, as dicas que eu tenho pra você é, se a sua rotina tá acabando com você, saia dela um pouco. E se você não consegue lembrar dos reais motivos pelos quais você quer se esforçar, então talvez seja a hora de você parar um pouco e repensar. Parar um pouco e pensar assim, por que não? Anyways, essa narração foi literalmente os desabafos e expondo aqui as minhas mágoas, e é isso. I really hope that you will choose to stay.